Oi, eu sou a Marina, da Sociedade AV, e vamos falar sobre Murakami hoje. Bom, quem viu o vídeo de resumão do mês passado viu que eu tava lendo 1Q84 do Haruki Murakami, então é sobre esse livro maravilhoso que eu vim falar pra vocês hoje. 1Q84, na verdade, é uma trilogia e ela é dividida em meses. O primeiro livro vai de abril a junho, o segundo de julho a setembro, e o terceiro livro vai de outubro a dezembro. 1Q84 conta a história de duas pessoas, o Tengo e a Aomami. Aparentemente, eles não se conhecem, eles não têm contato um com o outro e têm histórias diferentes de vida. O Tengo, além de professor de matemática, ele trabalha numa revista literária. Então a história com ele começa quando ele tá trabalhando para essa revista literária e lendo alguns romances que as pessoas mandaram para um concurso. E tem esse romance que ele gosta muito, mas acha um pouco mal escrito. Então o que acontece? O editor da revista, ele mostra esse romance pro editor, esse romance é chamado de A Crisálida de Ar, e o editor fala assim, então vamos fazer o seguinte, você vai reescrever o livro, a gente vai entrar em contato com a autora que escreveu, você vai reescrever, para tornar o livro, para tornar a linguagem do livro melhor, e a gente vai entrar com ele nos prêmios literários, porque eu sei que esse livro vai ganhar. E aí o Tengo, a história começa com o Tengo, vendo se ele vai fazer isso ou não, se ele vai ter coragem, de enganar ali o meio literário. A outra história é a da Aomami. Ela é instrutora de um clube esportivo e, bom, nos tempos vagos dela, ela também é uma assassina de aluguel. Então, a Aomami, ela geralmente é contratada para matar homens que, de alguma forma, abusaram, geralmente fisicamente, de mulheres, Então a Aomami também faz esse trabalho de assassina de aluguel. Como eu disse no começo, aparentemente a história deles não tá entrelaçada, mas eles já se conhecem de uma forma que, eu não vou falar aqui, caso alguém queira ler, pra não perder a graça, mesmo que não seja um spoiler tão grande. E a gente passa o livro inteiro esperando o momento em que os dois vão se reencontrar finalmente. Bom, até então a história do livro parece bem comum, mas na verdade o 1Q84 é sobre um universo alternativo. A gente tem o nome desse livro porque assim que a Aomami descobre que ela tá num mundo que parece dela, mas que tem algumas coisas muito estranhas, ela dá um nome desse ano, ao invés de 1984, de 1Q84. Porque isso é pra diferenciar o mundo anterior, em que ela tava, e o mundo, esse mundo atual, esse universo paralelo onde ela foi parar. O Murakami introduz elementos de fantasia que são bem característicos das obras deles, e isso te faz passar pelos 3 livros num piscar de olhos. Além da fantasia que perpassa os livros e que deixa a leitura muito mais prazerosa, há também elementos muito importantes a serem discutidos no livro. A Aomami, por exemplo, cresceu numa família testemunha de Jeová. Então a gente entra um pouco em contato com essa cultura, dos testemunhas de Jeová, o que eles podem e não podem fazer. Como a Aomami era uma criança destacada na escola e isolada, justamente porque ela tinha um jeito diferente, porque ela rezava antes das refeições, ela tinha que rezar em voz alta, porque ela não podia ir às vezes aos passeios da escola, templos budistas, por causa da religião. Então isso é uma coisa bem interessante. E também no livro tem uma religião inventada, digamos assim, que é a Sakigake. Eles são um grupo religioso como se fosse um culto mesmo. Além disso, há outros assuntos importantes no livro, como a própria violência contra a mulher, a violência no geral. Então, é um livro bem interessante pra discutir até alguns pormenores. Eu acho até que a forma que o Haruki Murakami constrói os personagens é muito interessante. Assim, obviamente a Aomami foi a minha personagem preferida. Não que eu não gostasse do Tengo, mas os capítulos eles são divididos entre a Aomami e o Tengo, pelo menos nos 2 primeiros livros. E é um pouco irônico como a Aomami diz que ela não é feminista e também não é lésbica, mas ela é uma personagem que tem atitudes muito feministas, que tem um pensamento feminista, que luta pelas mulheres, Então, assim, é irônico, e ela também tem experiências sexuais com pessoas do mesmo gênero, Então, assim,
é uma personagem bem complexa, né, e acaba sendo muito interessante. Eu também, claro, gostei muito do Tengo. Eu gostava de ler mais os capítulos da Umami, mas teve uma hora em que os capítulos do Tengo acabaram elevando um pouquinho mais, né? Ficou ali páreo a páreo. Então foi uma experiência bem legal. Bom, como é uma trilogia, é importante dizer que eu gostei bastante da maneira em que os livros foram conectados. Eu acho que, assim, é um livro que poderia ser um volume único, né? Claro, um volume único enorme, mas você entende muito bem como é o desfecho do primeiro, o desfecho do segundo e, obviamente, o desfecho do terceiro, que é o desfecho final. Então eu achei que, assim, tinha material pra uma trilogia, né? A gente entende exatamente como os 3 livros funcionam. Isso foi bem legal. De qualquer forma, tem algumas coisas um pouco repetitivas, né? Algumas cenas que aparecem bastante. Mas eu acho que o que mais me incomoda não são nem as cenas que aparecem recorrentemente, né? Até porque, enfim, eu acho que isso tem um sentido dentro de toda a narrativa. Mas o que me incomodava muito eram os diálogos repetitivos, né? Então, assim, um personagem falava pra Umami que ela tinha que fazer aquilo até o final do ano. E a Umami ficava repetindo, então tá, então até o final do ano eu faço isso. E aí era um diálogo que ia e voltava sempre na mesma coisa, sabe? E toda vez que acontecia esse diálogo com essa personagem, a Umami sempre dizia isso, e a personagem também sempre repetia isso pra Umami. Então, assim, isso é uma coisa que às vezes me cansava um pouco, mas fora isso, eu achei que ok em termos de repetição. Uma coisa importante de se falar também é que eu acho que talvez o desfecho do livro seja um pouco decepcionante para algumas pessoas, né? Como a Umami, ela é uma personagem bem ativa, né? Ela é uma assassina e tudo mais. Eu acho que as pessoas podem ficar com a impressão de que o livro poderia ter mais ação, de que o desfecho é um desfecho sem muitos conflitos, mas eu gostei bastante do final, porque eu acho que a literatura não precisa dar todas as respostas das perguntas que ela levanta. Então, assim, é um mundo misterioso, tem várias coisas que acontecem, né, nesse universo alternativo, mas algumas coisas vão ficar sem resposta. Muitas coisas vão ficar sem respostas, né, na verdade. Assim como no nosso mundo, muitas coisas, né, são sem resposta, pelo menos por enquanto. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto na literatura. E o final, assim, por mais que fosse um final esperado, né, eu acabei gostando, né? Talvez as pessoas não gostem justamente porque é uma coisa que não é surpreendente, mas enfim, pra mim foi ótimo, pra mim cumpriu o propósito. E aí eu acho que, bom, todo mundo pode gostar desse livro do Murakami. Na minha opinião, é um livro pra todas as idades, pra todos os gostos, né? Ele tem uma fantasia, mas não é nada muito profundo, né? Não é, por exemplo, um Senhor dos Anéis, né? Um Hobbit. Não é uma coisa que tem um mundo completamente novo, muito pelo contrário, é uma coisa que mistura muito um mundo que é igual ao nosso, né, com pitadas de fantasia, e isso é bem interessante, né, tem muitas questões que podem levantar discussões, então é um livro bem interessante, e assim, são 3 volumes, mas a gente passa pelos 3 volumes assim num piscar de olhos. Eu li isso em um mês, né, porque é uma leitura muito gostosa, no fundo, então eu acho que é super recomendável. Eu queria até, assim, saber se alguém que leu, o que vocês acharam, o que acharam do final, principalmente, porque eu acho que esse final é um pouco duvidoso em relação a gostos, né, mas eu queria muito saber se vocês já leram, o que vocês acharam, se alguém que não leu tem vontade de ler. É um livro, assim, que eu tô querendo comentar com as pessoas, querendo saber o que elas acharam, porque eu gostei muito, gostei absurdamente. Então, se você já leu um Q84, se você já leu Murakami, vem conversar comigo, porque eu tô necessitada nesse momento. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha aqui, porque ajuda bastante na divulgação. Também a gente Sociedade EV em tudo quanto é rede social, se você quiser manter um contato mais próximo com a gente, né? Estamos te esperando. E até o próximo. Tchau, tchau!